Meus queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo esteja em vossos corações. Estamos de volta com mais uma parte da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. No conteúdo passado, nós falamos sobre José e a sua relação com o carcereiro e com os prisioneiros, os sonhos interpretados e também esquecido na prisão por aproximadamente 2 anos, depois que favoreceu ao copeiro Mor, chefe dos copeiros na corte de Faraó. Nesse conteúdo estaremos, portanto, analisando José, o estadista renomado. Deus trabalha de uma forma excepcional na exaltação do seu servo, que não ficaria esquecido naquele calabouço para sempre. Deus tinha um plano e, como nós sabemos, o Senhor o exaltou sob maneira, levando a condição de governador do Egito. Nós sempre falamos aqui que José, ele tem uma tipologia da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Até mesmo nessa experiência na prisão, José tem alguma semelhança com Jesus Cristo. Mas, enfim, vamos, portanto, à palavra de Deus. 1715 aproximadamente, antes de Jesus Cristo, se deu essa história. Por isso, o capítulo 41, versículo 1 ao 57 de Gênesis, será a base textual da nossa análise para abençoar a sua vida. Meus caros irmãos em Cristo, nesse capítulo nós temos os sonhos de Faraó e os decretos de Faraó. E isto Deus estava trabalhando para a exaltação de José, para executar o seu plano. No capítulo 41, versículo 1 ao versículo 8, a revelação, Deus começa dando 2 sonhos a Faraó. O primeiro sonho, versículos de 1 ao 4, ele vê 7 vacas magras devorar 7 vacas gordas. E você conhece a história. Faraó acorda e fica preocupado, assombrado, sem saber o que seria aquilo. De repente ele volta novamente a dormir e mais uma vez é surpreendido por um sonho muito esquisito. No segundo sonho, versículos 5 ao 8, do capítulo 41, ele vê 7 espigas mirradas devorar as 7 espigas boas. Trigo, o milho naquela época, pelo menos naquelas partes do mundo, não existia. Ninguém conhecia. Quando a Bíblia fala espigas, se refere ao trigo. E como ele viu as espigas mirradas devorar as espigas boas, ele começa a ficar turbado em seus pensamentos. Mas o que vem a ser isto? O que é isto? Nesse momento, ele chama os magos, ele chama os súditos do reino,
os adivinhos, para que possam interpretar o sonho. Assim como Cristo Jesus, depois da sua morte, desceu aos espíritos em prisão e pregou, e depois Deus o exaltou, ressuscitando e colocando a sua destra na eternidade. Da mesma forma, José passou lá embaixo do calabouço e ali ele ganhou pessoas que puderam acreditar na existência de um Deus maravilhoso. E depois o Senhor Deus o exaltou, tirando daquele lugar e colocando no trono, no sucesso da vida. Mas para que isso pudesse acontecer, Deus sempre usa os meios. E lembra do copeiro? Ele esqueceu de José. E quando o faraó tem o sonho e chama todos e ninguém consegue dar a interpretação, naquele momento veio a lembrança. Quando ninguém se mostra capaz de interpretar o sonho do faraó, o copeiro de repente lembra que José foi capaz de interpretar o seu sonho. E ele então entra na conversa e diz: meu rei, tem um moço na prisão dos hebreus que ele é entendido em sonhos. Ele interpretou o meu sonho e de acordo como ele interpretou, aconteceu. E hoje eu estou aqui servindo ao meu rei novamente. Versículos 9 ao 13. Essa lembrança, essa atuação do copeiro serviu para Faraó procurar por José. José é trazido da prisão para que o rei revele seus 2 sonhos misteriosos. José ainda teve um bom tempo para se barbear. Isso mostra que José era humilde, era um pacificador, era uma pessoa que trabalhava em prol de outros. Ele fazia de tudo para ver as pessoas bem solucionadas. Ele vivia em função de ajudar pessoas. Evidentemente era um rapaz de um espírito excelente. Parece que o dom da bondade, da mansidão, estava na vida de José. E quando então Faraó o chama para interpretar os sonhos, no versículo 25 ao 32, José, portanto, dá a interpretação dos sonhos. Haverá 7 anos de abundância, Faraó, e depois 7 anos de extrema pobreza e fome em toda a terra do Egito. E quando José então interpreta o sonho de Faraó, José dá um conselho ao rei. No capítulo 41, versículo 33 ao 36, José chama o rei, aconselha que se designe alguém para estocar alimentos durante os anos favoráveis, em preparação para os anos seguintes de fome. José diz: ó rei, escolha um homem sábio, capaz, que possa liderar, organizar os mantimentos, depositar em lugares estratégicos no período de escassez e todos tenham alimento para se abastecerem. Faraó então fica agora com a responsabilidade de encontrar alguém que pudesse ser inteligente o suficiente para organizar toda aquela situação e preservar o Egito e os egípcios
em abundância de alimento. E é aí que Deus trabalha. Por quê? Porque Faraó, vendo a inteligência de José, a capacidade do rapaz, Faraó diz: mas em quem? Quem haveria de resolver isso? Quem, a não ser tu, tem o espírito do Deus revelador de sonhos? Tu é o capaz de resolver isto aí. Os decretos de Faraó, versículos 37 ao 57. Aí Faraó promove o jovem servo do Senhor. A promoção de José está no versículo 37 ao 46. Faraó designa José para supervisionar a estocagem de grãos, colocando-o como encarregado de todo o governo do Egito. José foi maior do que todos no reino egípcio, exceto o trono de Faraó. O que Deus não faz para executar os seus planos na vida dos seus filhos? Deus tem promessa em sua vida. Hoje você está derramando algumas lágrimas. Se acalme. Deus vai te tirar desse calabouço e vai te colocar no monte da vitória. Porque Deus é capaz, todo-poderoso, faz o impossível acontecer e sabe muito bem da tua história. José, então, como governador do Egito, faz um programa de governo, um programa bem elaborado para manter o Egito equilibrado economicamente, com abundância de alimento, e compra para o reino egípcio todas as terras, todas as pessoas. Fez um trabalho econômico de uma magnitude que todos se subordinaram aos ditames do jovem. José estoca grande quantidade de grãos nas cidades próximas. De todas as terras vinham ao Egito para comprar de José alimento para abastecimento das famílias, das casas e etc. É uma tipologia de Jesus Cristo, como eu disse no início do vídeo. Jesus, depois da sua morte, desceu às regiões mais baixas da terra, pregou aos espíritos em prisão, depois foi exaltado à direita de Deus na eternidade, recebeu um nome que era e é sobre todo o nome, e é o Senhor capaz de salvar e perdoar pecados pela pureza do seu nome, pela autoridade do seu nome. Deus exaltou Jesus Cristo, varão poderoso diante de Deus, assim como exaltou o jovem hebreu, tirando do calabouço e colocando no trono de Faraó. E se Deus fez isso com eles, como eu disse há pouco instante, Ele é capaz de mudar as situações da sua vida. Fique na brecha, fique no sangue. Não entregue a tua carteirinha de membro. Permaneça acreditando que assim como Deus foi com José, tornando ele um estadista renomado no Egito, ele também é capaz de mover as barreiras de sua vida e declarar a sua vitória.
Que Deus lhe abençoe. Compartilhe esta palavra. Deixe o seu comentário. Se inscreva em nosso canal. Assim você nos ajuda a permanecer criando conteúdos como este para abençoar a sua vida e a vida de muitos. Na nossa próxima oportunidade, estaremos falando sobre José, o santo perdoado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.